Boa noite, queridos. A paz do Senhor, amém. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Estamos aí iniciando o nosso cenáculo de oração nesse domingo. Boa noite. Boa noite. Hoje é dia 25, né? Está terminando aí o nosso domingo. Está terminando o mês também. O mês é bem mais curto. E no meio da semana aí já vamos virar de mês, vamos ao terceiro mês do ano. Glória a Deus, amém, em nome de Jesus Cristo. Eu quero realmente convidar você realmente a fazer parte desse cenáculo de oração, um momento muito especial de Deus na vida de cada um dos seus filhos, da sua igreja, do seu povo. Mas eu quero, de forma muito particular aqui, dizer para você que é sempre uma grande bênção, porque o cenáculo ele veio para te abençoar e hoje você vai receber uma unção, uma palavra, uma oração, uma cobertura diante daquilo que Deus tem colocado para a sua igreja, a qual as portas do inferno não podem prevalecer. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Eu quero realmente que você entenda aquilo que Deus tem reservado para a sua igreja e nós, com certeza, esse domingo foi um domingo muito especial, onde nós podemos ali junto com uma igreja, viver um tempo de consagração, de comunhão e principalmente estar ali recebendo uma palavra poderosa. Eu quero também colocar sobre a tua vida essa palavra, mas antes eu quero orar com você, quero colocar diante do Senhor a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém? Porque a palavra de Deus diz que bendito seja Deus que não rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. Então, vamos orar, vamos clamar ao Senhor nesse momento. Senhor, eu quero te louvar por este momento, pelas vidas que aqui estão nesse cenáculo de oração. Quero te louvar, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, por tudo que o Senhor tem realizado, pelo amor, pelo cuidado. E temos a certeza sempre da sua companhia, da sua destra fiel, do seu braço forte, do Deus que verdadeiramente dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para guardar e livrar-nos de todo mal. E aqui nós precisamos realmente que o Senhor possa nos guardar, nos proteger de todo mal, de todo laço. Em nome de Jesus Cristo, Paulo, na sua oração ele ensinou: Pai, livra-os do mal, Pai. Não os deixe cair em tentação, mas livra-os do mal. Por isso, em nome de Jesus Cristo, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor guarda cada família, cada vida, protege. E nós precisamos mesmo da interferência do Deus de justiça, do Deus da paz, do Deus da vida, do Deus da cura, do Deus do milagre, do Deus da misericórdia, da compaixão, do Deus de perdão, do Deus que traz sobre nós a verdadeira justiça, quebrando e anulando toda a injustiça na nossa vida. Eu abençoo cada vida, cada família aqui. Quero colocar a vida daqueles que estão internados nos hospitais, nos UTIs, Senhor Deus, todos aqueles, Pai, que precisam do teu socorro neste momento, que precisa da tua cura, que precisa da tua interferência na saúde. Em nome de Jesus, Pai, a vida do Bruno, que você já tem dado sinais grandiosos ali a favor dele, da sua família, Pai. Que a unção do Senhor seja derramada mesmo naquela casa e eles possam viver um tempo novo, preparando para receber em breve o Bruno em casa, sendo totalmente curado e liberto. Em nome de Jesus, e assim nós oramos por cada um que está internado, hospitalizado, vida do Leonardo que está ali, Senhor Deus, muda a história também daquela criança, Senhor, tem misericórdia, não só dela, mas de toda a sua casa, sua família, em nome de Jesus Cristo, oh, meu Deus. Quero te pedir por cada um que está hoje aqui, está precisando dessa interferência de cura, de bênção, mesmo que seja a cura no emocional, Pai, na alma. Cura, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Seja um tempo maravilhoso, que o Senhor possa trazer um tempo especial para as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos.
E eu quero hoje falar de uma palavra muito interessante, muito especial, porque a gente vê ali no livro de Ageu, no capítulo 2, onde a gente vê Ageu falando sobre a glória do segundo templo, né? Às vezes a gente usa esse termo da glória da segunda casa será maior do que a primeira, se referindo a pessoas, a uma situação. Mas o livro de Ageu está falando sobre o templo, né? Que a glória a glória do segundo templo é maior do que a primeira. Embora o templo que foi reconstruído, o segundo templo, né? A reconstrução do segundo templo, foi um templo bem indiferente, inferior de tamanho e tal, daquilo que Salomão havia realizado, mas a palavra diz que a glória daquele templo, embora ele fosse inferior em tamanho, até mesmo em qualidade de materiais que foram usados no templo, mas os utensílios eram os mesmos, mas a glória do Senhor seria maior do que a primeira. Então, sempre que há uma reconstrução, nós temos aí para viver realmente um tempo melhor de Deus na nossa vida. Amém? E Deus, lógico, a palavra está falando sobre daquele templo que foi erguido ali. Mas há uma coisa interessante nesse texto, que ele fala sobre do poder de Deus, da soberania de Deus, né? Que soberania é essa? A minha é a prata, meu é o ouro, né? E ele fala lá no versículo, até interessante a gente ler. Eu gosto muito um dos versículos que eu gosto mais nesse texto de Ageu, capítulo 2, né? Dois versículos que eu gosto muito, que é o versículo 4, né? E o versículo 6, que eu quero ler com vocês, que ele fala aqui: mas agora, diz o Senhor, seja forte, Zerubabel. Né? E novamente Deus fala: seja forte, Josué, né? Filho de Salatiel, sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, seja forte. Então, por 3 vezes nós vimos nesse texto Deus falando: seja forte. Né? E lógico que a palavra do Senhor ela nos ensina para que nós tenhamos essa constituição de pessoas fortes, porque se nós temos a maior autoridade, está nas mãos da igreja, né? Se o reino de Deus é conquistado por esforço, se o Senhor ele está acima de tudo e de todos, se ele é o Senhor dos exércitos, né? Se ele realmente é o Deus Todo-Poderoso, maior o que está conosco do que aquele que está no mundo, não tem que ser diferente essa situação espiritual. Mas nós precisamos, aí ele fala que deveria trabalhar, porque o Senhor dos Exércitos estaria com ele. E um dos versículos que eu gosto muito é o versículo 6, porque ele fala algo muito interessante aqui, pois assim diz o Senhor, ele fala sobre a soberania de Deus, o Senhor dos Exércitos. Hoje de manhã, quem acompanhou o cenáculo, estava até falando que a maioria das expressões que a gente vê no Velho Testamento é sempre se referindo ao Senhor dos Exércitos. Mesmo que não seja um texto que está falando de batalha, de guerra, mas ele sempre se referia ao Senhor dos Exércitos. Então ele fala: daqui a pouco, mais uma vez eu farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca. Por que eu gosto muito desse versículo? Porque ele fala sobre a soberania de Deus. Ele pode fazer abalar céus, terra e mar. Ele pode abrir novamente um caminho no mar. Ele pode derrubar qualquer muralha. Né? Ele pode realmente abrir o Jordão quantas vezes ele quiser. Ele pode abrir quantos rios ele quiser. Ele pode fazer qualquer coisa porque ele é Deus. E esse versículo mostra um poder e uma soberania de Deus muito grande, muito grande. Né? Ele fala: daqui a pouco, mais um pouco, mais uma vez eu farei abalar, tremer os céus. E é tão forte isso, porque quando Josué pede para Deus parar o sol e deter a lua, simplesmente Deus ouviu e atendeu a voz do profeta,
de um guerreiro, né? Na verdade, ele estava ali na guerra, estava batalhando, ele era o grande líder, né, depois de Moisés, mas ele atendeu. E é tão interessante porque a palavra de Deus, ela nos mostra as coisas que muitas vezes a gente não percebe. E eu estava meditando agora, de pouco, tá, na palavra do Senhor, e a gente vê, por exemplo, preste muita atenção naquilo que eu vou falar para vocês agora, sobre o povo de Deus. O povo de Deus tem um poder de superação, tem um poder muito grande. E quando Deus fala que levaria o seu povo para a terra prometida, né, não era uma terra que o povo tinha estado nela e perdeu perdeu a terra ou perdeu o seu espaço, enfim. A palavra fala que Deus levaria o seu povo para uma terra prometida. Mas que terra prometida é essa? Porque era a terra que Abraão tinha colocado os seus pés e tomado posse dela. Porque a gente vê literalmente o povo que estava no Egito, que se formou uma nação, literalmente, porque quando eles voltam para Canaã, né, para a terra prometida, ali eles começam a viver como uma verdadeira nação. E essa nação ela se formou, né, através de Jacó, né, com José, que foi para o Egito, a família de Jacó, e ali realmente formou-se uma nação poderosa. E isso é tão interessante porque a gente vê Deus trabalhando e fazendo com uma família que foi para o Egito, e ela começa a prosperar, começa a crescer, começa a se multiplicar. Vem uma ação paralisadora, destruidora, quando o faraó mandou matar todas as crianças abaixo de 3 anos, né? Porque os hebreus eles estavam se multiplicando muito rápido, eles eram muito mais fortes e eles, por medo, eles acabaram tentando fazer com que aquele crescimento, aquela multiplicação parasse. E é exatamente o que a gente tem visto nos dias de hoje. As pessoas querem parar a igreja, porque eles sabem que o povo de Deus é muito mais forte. O povo de Deus tem muito mais poder e autoridade. Onde a igreja entra, onde a igreja põe a mão, é coisa assim fora do normal. Estava observando esses últimos dias aí, né, o hospital ali de Guarulhos, que é um hospital muito bom nesse sentido, mas assim, o hospital ele foi literalmente invadido pela igreja, né, por oração, por pessoas dando volta, orando o tempo inteiro, abençoando as pessoas ali. Então as pessoas ficam assim, né, poxa vida, onde os crentes chegam, eles começam a fazer uma grande revolução. E essa é a verdade que nós precisamos buscar e viver a cada dia. Por que eu estou falando isso? Porque você é forte. Você tem uma constituição de uma pessoa forte, de uma pessoa ousada, de uma pessoa determinada, de uma pessoa que tem a capacidade de trazer uma mudança de comportamento no local, na região ou em qualquer lugar que você esteja. Porque quando Abraão faz aquilo que Deus havia determinado, ele começa a andar na terra e ele pisa, ele põe os pés. Quando o povo vem do Egito, ele vem para ocupar a terra que Abraão pôs os seus pés. Então é muito interessante que eles passam a conquistar aquilo que Abraão já tinha estabelecido no mundo espiritual. Então é importante muitas vezes as pessoas, fui fazer uma entrevista em tal empresa, a empresa do meu sonho, a empresa que eu gostaria de entrar, e de repente a pessoa vai lá e, né, faz um teste ou uma entrevista, depois não é chamado, mas ela fica frustrada porque eu achei que ia entrar na empresa, eu achei que a empresa ia me contratar e não aconteceu nada disso e tal. Mas ela não tem a ideia que quando ela põe os pés ali, ela está abençoando aquele lugar, ela está profetizando naquele lugar. E às vezes Deus abre portas, não para você conquistar né, imediatamente, mas para uma conquista futura, uma conquista por uma geração futura. Então a igreja, ela trabalha o povo de Deus é dessa forma, a igreja é assim. Então é importante
que nós, como intercessores, como servos de Deus, tenhamos essa consciência. Eu estou passando por aqui, estou abençoando, estou profetizando, né? E de repente passa daqui 1 mês, 2 meses, as coisas estão iguais ou até mesmo, muitas vezes até pior, né, daquele estado. Mas você não tem ideia daquilo que vai acontecer, né, no futuro, porque você está abençoando aquele lugar, você está profetizando sobre aquele lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é muito interessante a gente parar para pensar e analisar, porque a palavra de Deus, ela traz um novo tempo, ela traz um poder sobrenatural quando nós temos essa consciência no mundo espiritual. Então, queridos, em nome de Jesus Cristo, às vezes tem coisas que a gente toma posse e acontece imediatamente. Tem coisas que muitas vezes você não vai colher, mas teus filhos vão colher. Por isso é interessante, muito sério, quando nós nos colocamos a orar pela nossa nação. Pode ser que a gente não tenha resultados tão imediatos, mas nós vamos viver resultados poderosos para gerações futuras. Amém? O que nós não podemos é recuar, deixar de profetizar, deixar de crer, porque fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Em nome de Jesus Cristo. Então, se posiciona hoje para viver aquilo que Deus tem de melhor para a sua vida, porque Deus ele chama o seu povo, fala, seja forte, né? Tanto o governador como Josué ali, como todo o povo, Deus fala, seja forte, porque minha prata, meu ouro, e eu a qualquer momento posso fazer abalar os céus e a terra. Nós vimos aí que aconteceu nesses últimos dias, do nada, de repente acontece algumas coisas fora do normal e as pessoas ficaram tão apavoradas. Então, de repente, a gente está aqui, né, por mais que tenha uma tecnologia que ajuda a identificar momentos que os vulcões vão entrar em erupção, a gente vê na Turquia com toda a capacidade, né, de monitoramento, eles não puderam evitar, não puderam prever alguma coisa, né? Pode até ter notado que haveria algum terremoto, mas eles não têm ideia de que escala que vai atingir aquele terremoto, né? Há uma profundidade que estão aquelas placas que fazem toda a diferença. Então, é muito sério. A Terra, o mundo, o planeta, ele está no controle de Deus, né? Porque Deus é controle, né? Deus não está, Ele é controle. Ele sempre foi controle de todas as coisas. Então, querido, o que é importante a gente parar para entender e analisar diante de tudo isso que eu estou falando hoje para vocês, da grandeza, da soberania, do poder de Deus, que tem nas suas mãos todas as coisas. Ele tem nas suas mãos o ouro, a prata, e tudo pertence ao Senhor. Agora, que Senhor é esse? O Senhor que está longe de você? O Senhor que você fala que crê e você confia, mas você não tem comunhão, você não tem relacionamento com Ele? O que nos falta verdadeiramente é esse verdadeiro relacionamento que nós precisamos ter com o Pai, com Deus, que é o nosso pastor, né? E a palavra fala que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Mas qual é a comunhão que nós temos com esse Deus, né? Qual é a afinidade que você tem com esse Deus? Será que Ele não quer ter comunhão com você? Será que Ele não quer ter afinidade com você? Então, em nome de Jesus Cristo, Ele quer, Ele deseja, Ele realmente não só deseja, como Ele entregou o seu próprio Filho para estabelecer uma comunhão, porque antes de Jesus, Deus se comunicava através somente dos profetas. E hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos, temos acesso aos céus, temos acesso a Deus, temos acesso a todas as coisas, né? Então, em nome de Jesus, qual é a tua relação com Deus? Qual é a tua comunhão com Deus? Em nome de Jesus Cristo. Bispo, mas eu tenho uma comunhão com Deus, eu pedi. Mas Deus fala para nós pedirmos e crer e esperar no Senhor. Muitas vezes a gente pede e quando pede já está na linha do desespero. Quando pede, porque a situação já não está insustentável. Por que a situação já está na linha do desespero e já está insustentável? Porque a gente não se preparou para isso, né?
porque muitas vezes a gente acaba fazendo com as nossas próprias mãos, os nossos conselhos, as nossas direções, né? E vamos colocando uma série de coisas, de situações, e quando chega que os nossos argumentos literalmente acabam, e aí o que acontece? Aí a gente literalmente apela para Deus, né? Apela para Deus. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas dando prioridade mesmo, né? Tem uma situação, ela recorre isso, recorre aquilo outro. Quando a situação está insustentável, fora do controle, aí ela recorre a Deus. Não, mas eu estava orando, mas aquela oração, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá direção, mas vai fazendo a sua direção, vai fazendo segundo aquilo que acha que é o melhor caminho, a melhor opção, né? Muitas vezes até debaixo de conselhos de pessoas que não têm um relacionamento profundo com o Senhor, mas a nossa melhor opção sempre foi Deus, porque a palavra não muda. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus? Nem sempre, né? Quando a coisa está complicada que a gente corre mesmo, aí a gente faz jejum, a gente vai, né, até acaba fazendo um voto, acaba, né, orando mais, enfim, né? Mas antes das coisas se agravarem, a gente vai dando o nosso jeito. E Deus não é parceiro, só é parceiro na hora do desespero, na hora da tranquilidade, na hora que as coisas, né, estão dando sinais aí, né, de alguma situação. Você muitas vezes Deus não está nessa parceria, né? Então, em nome de Jesus Cristo, que a gente precisa mesmo ter uma comunhão constante com o Senhor, saber que Ele é Deus, amém? Em nome de Jesus Cristo, falar com o Senhor, conversar com Ele e principalmente ouvir Deus, né? As coisas que mais a gente, né, bloqueia na nossa vida é ouvir Deus. E fala, 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 e quando nós queremos ouvir Deus, nós queremos já uma resposta de Deus. Nós não queremos a opinião de Deus. Nós não queremos a sugestão de Deus. Nós não queremos muitas vezes o espera, né? Agora não. A gente quer uma resposta imediatamente de Deus. É como se muitas vezes a gente exigisse que Deus faça determinada coisa, que Deus age de determinada coisa. Então, em nome de Jesus Cristo, o que nós precisamos é buscar mesmo o caminho de paz, o caminho da paz. E a gente muitas vezes não busca esse caminho da paz. A gente busca o caminho da resposta, né? A gente busca o caminho do milagre. A gente busca o caminho, né, do imediatismo. A gente não busca o caminho da paz. E o caminho da paz, ele é totalmente diferente, né? Então, em nome de Jesus, né? Você acha que Jesus não poderia curar pessoas e fazer o ministério dele em um ano, não ficar 3 anos ali na terra, né, fazendo a sua obra ministerial? Ele não poderia começar como Samuel começou, tão novo? Ele não poderia começar como Davi começou, tão novo? Então, assim, às vezes nós não queremos esperar aquilo que Deus tem. Jesus esperou chegar aos 30 anos, amém? E não passou assim da noite para o dia, foram 30 anos, né? Jesus esperou para começar o ministério. Jesus esperou para começar um novo tempo, né? Para estabelecer um novo tempo. Em nome de Jesus. Então, eu quero que você realmente possa se posicionar hoje em nome de Jesus. Por isso que Deus disse a Abraão: Abraão, eu vou te abençoar, sim. Eu vou fazer de você uma numerosa nação, vai nascer de você. Mas você precisa esperar. E quanto tempo Abraão esperou? 25 anos para nascer o filho. E depois esperou muito mais tempo, porque ele não viu, né, toda a geração que ele precisava ver. Mas ele creu, né? Ele creu, ele realmente esperou o tempo de Deus, ele esperou o momento de Isaac nascer. Deus poderia, né? O mundo precisava daquela, né, de tudo aquilo que Deus fez através de Abraão. Mas Deus esperou mais 25 anos. E às vezes a gente está numa situação como a gente está aqui no Brasil, como a gente está vendo no mundo, e a gente quer as respostas imediatamente.
E Deus tem a sua forma de trabalhar, assim na sua família, assim na sua vida. Então continua crendo, simplesmente crendo e descansa no Senhor. Quem crê, descansa. Quem crê, tem fé e descansa. Quem não consegue descansar porque ainda não consegue ter a fé necessária. Por isso, em nome de Jesus Cristo, mas bispo, a situação ela precisa mudar. Tá? Eu posso até entender o que você está falando. Eu posso até achar com você que precisa mudar. Mas qual é a opinião de Deus? Não é eu acho que Deus, qual é a verdadeira opinião de Deus? Por que Jesus teve que esperar 30 anos para começar o ministério? Por que Abraão teve que esperar 25 anos para ter o seu primeiro filho? Por que Caleb teve que esperar 45 anos para realmente herdar a sua terra? E ele já estava na terra. Ele já tinha atravessado o Jordão. Perdão, ele atravessa o Jordão e espera mais 5 anos. Mas ele esperou 45 anos para aquela promessa acontecer. Ele voltou para o deserto. Mateus 1 falou que levaria o seu povo para a terra que mana leite e mel. O povo pisou naquela terra, mas eles não conseguiram enxergar, não conseguiram lutar por aquilo. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero que você hoje receba o poder e a unção dessa palavra. Em nome de Jesus, Deus vai fazer, Deus vai realizar. Porque é assim, Deus é assim. Ele ama fazer a obra na tua vida, na tua casa, na tua família. Ele ama abençoar, Ele ama fazer milagre. Ele ama fazer milagre. Se você fosse Deus, você não amaria fazer milagre? Obviamente. Ele criou as coisas, o mundo inteiro, o universo, simplesmente dando uma ordem no mundo espiritual. Então, queridos, você não tem ideia de quem é Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos buscar essa unção, este poder nessa semana, em nome de Jesus Cristo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Senhor, eu quero te louvar por este momento, por esse cenáculo de oração, pelas vidas que estão aqui esperando virar a meia-noite, recebendo essa palavra. Eu quero colocar sobre eles a cobertura, a unção de Deus, porque são poucos dias para terminar o mês de fevereiro. Amanhã daqui a pouquinho já é dia 26. Mais 1 minuto, 2 já, dia 26. E o dia passa muito rápido. Depois 27, 28, e aí acaba o mês. Eu quero, em nome de Jesus Cristo, Pai. O mês pode acabar, o mês pode ir embora, mas a Tua palavra não passa, Senhor. A Tua promessa não passa. Em nome de Jesus Cristo, a Tua promessa não acaba, a Tua palavra não acaba. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Por isso eu te peço que essa semana seja uma semana diferente, independente da preocupação se é virada ou não de mês. Que seja um tempo muito especial na vida de cada um dos seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que cada dia nós estamos mais próximos de algo grandioso que Deus vai fazer. Porque se Deus pôde fazer com que um templo em construção e material era bem inferior do primeiro templo, mas ele disse que a glória que estava naquele segundo templo era muito superior do que a primeira. Em nome de Jesus Cristo. E foi assim com Jó. Jó tinham tudo nas suas vidas, tudo nas suas mãos, riqueza, glória, família. Mas Deus estabeleceu uma segunda chance, uma segunda oportunidade para Jó. E a segunda oportunidade, que nós podemos chamar de a glória da segunda casa na vida de Jó, a glória de um novo tempo na vida de Jó, foi muito superior do que a primeira. Porque realmente Deus, quando Ele põe a mão para trazer a libertação. Por isso, a palavra do Senhor nos ensina: aquietai, sabei que eu sou Deus. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Por isso eu te peço nessa noite, nessa segunda-feira, que nós já estamos na segunda-feira, age Deus, age segundo o teu propósito, age segundo a tua direção, porque os teus caminhos são mais excelentes do que os nossos caminhos, e os teus pensamentos são mais excelentes do que os nossos pensamentos. E aliás, o Senhor é soberano, o Senhor é Deus.
O Senhor sabe o que faz. E nada é impossível para o Senhor. Por isso o Senhor pode mudar a sorte de qualquer um a partir dessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Porque do Senhor é a prata, é o ouro. Tudo te pertence. O Senhor pode abalar os céus, a terra e o mar. Por nossa causa, eu farei abalar, diz o Senhor, em nome de Jesus Cristo. Por isso eu declaro uma segunda-feira, uma semana poderosa, um novo tempo na vida de cada um dos seus filhos, na tua igreja, do teu povo, em nome de Jesus Cristo. E que assim seja na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos jovens. Que assim seja na vida da família, que assim seja na vida da igreja, que assim seja na vida dessa nação. Eu oro, eu clamo em nome de Jesus Cristo. Abençoa cada um que está aqui nessa noite, que parou para ouvir, que parou para orar, para estar em concordância e que precisa de uma interferência, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa abreviar esse tempo, mas que seja algo que o teu filho possa realmente encher o seu coração de alegria. Porque a tua palavra ela nos afirma que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. O que é infinito? Infinitamente mais do que tudo que nós podíamos pedir, pensar ou imaginar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor sempre tenha a medida recalcada, sacudida e transbordante. E a nossa colheita, quando Deus põe a mão, o mínimo que pode acontecer é 30 por 1. Ou 60, ou 100 por 1, como Isaac colheu 100 por 1. E não só foi aquele ano, ele colheu vários anos a ponto que ele enriqueceu e o povo começaram a ter inveja e começaram a perseguir e tiraram, expulsaram ele daquela terra. Por isso, em nome de Jesus Cristo, ele entrou por um caminho, mas ele saiu cheio de prosperidade, de alegria e com uma experiência muito grande com o Senhor. Que você tenha essa experiência essa semana, que você possa viver essa mudança de sorte, de história. Eu oro, eu clamo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, queridos, em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida, seja um tempo muito especial, né, essa semana, uma semana repleta de bênção, de cobertura, sabendo que o Senhor é contigo, com a tua casa, com a tua família. Amém. Então vá nessa tua força, vá nessa ousadia, né, debaixo da direção, com sensibilidade ao Espírito Santo de Deus e para ouvir Deus, né? Para ouvir a opinião dele. Você já sabe a opinião de muita gente, de muitas pessoas que estão ao teu redor. Qual é a opinião de Deus? Amém. Em nome de Jesus. Deus não está mudo, Deus ainda fala, Deus tem poder para falar, Deus tem garganta, Ele não está com a garganta ruim, não está com Covid, não está internado. Então, Deus ainda fala e sempre vai falar, Ele é soberano, Ele é Deus. Agora nós precisamos aprender a ouvir. Que Deus abençoe, uma boa noite para todos, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Boa noite, bispo. Boa noite, querido. Pastor. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Bom sono, bom descanso. Deus abençoe a todos. Amém.